Me lembrei de uma história muito interessante, que ela é meio nublada na minha cabeça. Eu conheço ela, sei que muitas pessoas também conhecem, mas conhece por cima como eu. Eu disse, não, vou atrás dessa história porque ela é muito interessante. Fui pesquisar detalhes e ela ficou mais interessante ainda. Eu disse, vou mostrar para o pessoal. É a história de uma invasão alienígena real que aconteceu nos Estados Unidos. Aconteceu isso em 1938, especificamente no dia 30 de outubro de 1938. Uma invasão alienígena, 1 milhão de pessoas testemunharam isso, mais de 1 milhão e 100 mesmo. Aconteceu uma história que gerou pânico total, caos total, as pessoas desesperadas indo para a rua, ligando para bombeiro, para o xerife, entupindo, né, os canais de comunicação que da época lá, as telefonistas que elas tiravam o pânico, saqueando supermercados, as pessoas tendo ataque do coração, se suicidando. Foi uma loucura total. Muita gente pegando o que podia de roupa, família, e indo embora, deixando tudo, indo para as montanhas. Quase 2 meses depois, a Cruz Vermelha achou pessoas escondidas lá nas montanhas de Dakota. Isso aconteceu ali nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos. Mais especificamente, o nome da cidade, Grover's Mill. Tudo isso aconteceu em Grover's Mill, essa invasão alienígena real. Ou pelo menos foi real para essas pessoas. Vou te contar essa história aí. 2005, o filme Guerra dos Mundos, todo mundo lembra, um filme do Spielberg, com o Tom Cruise, fazendo o papel de Tom Cruise, né? Correndo, salvando, indo para lá, enfim, herói. A história do Guerra dos Mundos, só para lembrar, a história tem de Marte são arremessados, são enviados cilindros metálicos que caem em Londres e se enterram no solo de Londres, em vários pontos de Londres. Depois desses cilindros saem umas máquinas enormes, gigantes, são os tripods, são máquinas, são tripés enormes que disparam raios de calor, fuligem venenosa e mata todo mundo, destrói tudo. Essa é a história em si. Na verdade, o filme do Spielberg é um remake, é uma regravação, uma refilmagem de um filme de 1953. Vai guardando as datas. Spielberg, 2006, regrava, refilma o filme originalmente produzido em 1953. O filme de 1953, olha essa loucura, é baseado num livro. O cara lá de 1953 fez baseado num livro. Um livro escrito em 1898. A Guerra dos Mundos é de 1898. Já lá atrás os malucos já estavam pensando em invasão alienígena. Quem escreveu? H.G. Wells, baita escritor super conhecido. Então, tem essas 3 datas, mas essa história não tem nada a ver, essa história da invasão alienígena real não tem nada a ver com nenhuma dessas 3 datas. A invasão alienígena, ela é de 30 de outubro, véspera de Halloween, importante, de 1938. Contexto dessa época aí nos Estados Unidos: a depressão, desemprego, ainda fruto da quebra da Bolsa de Valores lá de Nova York, que aconteceu em 1929, gerou, né, depressão nos Estados Unidos, momento todo mundo triste, desempregado, depressivo, clima ruim. Final de 1938, ou seja, iminência da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vai entrar, não vai entrar, também esse climão. Rádio era o centro, né, das famílias, de informação das famílias, ficava todo mundo em volta do rádio. Volta e meia entrava um boletim especial falando alguma porcaria dessas aí sobre a guerra, sobre o desemprego, sobre a depressão, sobre as medidas políticas, tudo ruim, né? Esse era o clima dessa época. Véspera de Halloween, que também já é um climinha. E o que aconteceu? Tinha um programa de rádio que acontecia aos domingos, às 8 horas de domingo, na NBC, na rede NBC, que era o programa de maior audiência, domingão, como se fosse o Fantástico da época, só que no rádio, que as famílias ficavam em volta, e era um momento assim para tu tirar esse peso da semana. Era domingo de noite, 8 horas,
que era a descontração. A pessoa gostava muito de dramaturgia, né? Rádio, dramaturgia, muito de comédia. Então tinha programas de humor ali, também o pessoal falava de esporte, rolava música. Era mais ou menos isso, né? Um programa de entretenimento, esse programa, que era, assim, a audiência total era desse programa. Tinha um outro programinha na CBS, que era titiquinha de audiência, que era um programa que era sobre ficção científica, era para nerd, só os nerds estavam ali, né? Ficção científica, fantasia, contava casos de ficção científica, recriava casos, fazia dramaturgia, né, de contos, enfim. E nesse dia eles iam interpretar a Guerra dos Mundos. Pegaram esse livro, né, que foi escrito lá pelo H.G. Wells, e iam interpretar aquilo. Quem é que era o cara responsável? Que era o diretor, roteirista, produtor, e o responsável? Orson Welles, que depois veio a ser um grande diretor de cinema, né? Cidadão Kane, uma obra-prima. Orson Welles, que não é parente do H.G. Wells, só coincidência. Ele era responsável por isso. No início do programa, eles avisavam que aquilo era encenação e tudo. E o programa começava assim, começava com música. Era um rádio, música, papapá. De repente entrava um boletim especial, como esses também que entram na Globo, né? Só para analogia, aqueles dos microfones, quando vem uma notícia, opa, aconteceu alguma coisa, o que aconteceu? Entra um boletim desses aí e começa, olha, eles adaptaram a história que originalmente é em Londres para Grover's Mill, que fica nos arredores de Nova York, bem pertinho ali. Olha, o pessoal, entra um cara como se estivesse falando direto, atenção, aqui em Grover's Mill estão caindo uns cilindros do céu, muito estranho, a população está ficando meio assustada, está caindo em toda parte. Esse é o primeiro boletim. E aí vai numa sequência, né? O segundo boletim está saindo umas coisas estranhas, o chão está rachando, até que a transmissão começa a ficar direta de Grover's Mill, e aí é caos total, né? E tudo muito em cima de som. O Orson Welles conseguiu recriar um clima, né, através do som de caos completo, sirene, coisa sendo destruída, raios, né, os tripés lançando os raios, prédio caindo, as pessoas gritando. Bom, enfim, ele conseguiu criar esse clima de caos. Enquanto isso, no outro programa, audiência total, as pessoas rindo, né, ouvindo as coisas. Aí tem a hora que entra a música. Quando entra a música lá, o pessoal vai no banheiro, né, e aí começa a mudar para ver o que está acontecendo ali na outra rádio, nas outras rádios. Aqui, só os nerds, aqui todo mundo. De repente as pessoas começam a ouvir, param ali, vê aquele caos, o que está acontecendo aqui? Elas já entram na hora que está sendo transmitido direto lá de Grover's Mill. Lembrando também que não fazia muito tempo tinha caído um dirigível, o Hindenburg. Tinha caído, incendiado, né? Acho que foi em Nevada, matou um montão de gente, caiu do céu, né? Então era tudo, véspera de Halloween. As pessoas começam a ouvir aquilo, não sabem que é encenação, porque só avisa no início que é encenação, eles nunca ouviam essa rádio. Aí começa a entrar na pira, né? Começa a entrar naquele clima, começa a bater pânico, as pessoas começam a ir para as ruas gritando, quem não sabia, o que está acontecendo? A invasão, os marcianos estão entrando. Aí vai se espalhando aquilo, cada vez o desespero aumenta mais, o pânico, o caos, as pessoas ligando desesperadas para bombeiro, para hospital, para xerife, delegacia, aquelas telefonistas que tiram o cabelo, não, calma, e não sabe mais o que fazer, é caos. Gente, pessoas morrendo com ataque do coração, gente se suicidando, real, muita gente se suicidou, pais de família pegando, vem, deixa, pega só um casaquinho, pegando as pessoas e indo embora das casas, indo para as montanhas. Diz que quase 2 meses depois acharam gente nas montanhas lá do Nebraska, escondida nas montanhas, pessoas fazendo nas ruas assim, como é que se chama? Fazendo trincheiras, o caos completo, Aí tem um momento que é o ápice. O mestre Orson Welles, o que ele faz? O cara tá transmitindo direto, o caos aqui, tudo explodindo, tudo de repente faz,
E aí começa um silêncio, né? Silêncio de pós-caos, pós-caos. Grover's Mills não existe mais, foi completamente exterminada. Assim, bom, aí, meu Deus, aí morreu mais gente aqui do outro lado, e ele recriou isso muito bem. E ele também tem uma hora que ele faz como se fosse um pronunciamento do presidente, né? O Franklin Delano Roosevelt, pronunciando, estamos invadidos, nos invadiram, Estados Unidos vai à terra, terminou, enfim, faz o pronunciamento com a voz do presidente, o cara que fazia a voz do presidente. Cara, aí foi realmente o ápice. Bom, resultado disso tudo, né, no outro dia, óbvio, manchetes em todos os jornais, aquilo ficou famoso. O Orson Welles, que ninguém conhecia, ficou famoso do dia para a noite, teve que responder um inquérito, ele, o dono da rádio, foi de menos, né? O programa dele ganhou um super patrocinador, a Sopas Campbell, que é aquelas do Andy Warhol, né? Dos trabalhos do Andy Warhol lá, ficou conhecida. E ele acaba, além de tudo isso, sendo convidado a se tornar um diretor de cinema de Hollywood e teve uma carreira brilhante. A história é essa, realmente aquelas pessoas acreditaram nisso, naquilo que estava acontecendo, e essa história só mostra o poder incrível que tinha o rádio naquela época e que tem o rádio como, né, um poder de fazer com que as pessoas imaginem, né, as situações que estão sendo narradas pelo rádio. É isso, uma história bem interessante e que realmente criou um pânico total. Talvez até muito por isso que aconteceu em 1938, que depois começou, sempre que tem alguma coisa que possa dar a entender que está, né, avistamentos e tudo mais, o exército resolveu sempre esconder. Tem toda essa história de que o exército esconde qualquer coisa relacionada com seres alienígenas, porque teve essa experiência em cima de um mero programa de rádio, deu tudo aquilo. Imagina se tem mesmo uma invasão alienígena. É isso.